Bem-vindos ao podcast Happiness for Business, que tem como objetivo principal falar sobre empreendedorismo, gestão de negócios, gestão de pessoas. Eu sou o Renato Bruno, professor, consultor, palestrante, empresário desse segmento e criador do Instituto Happiness for Business, que hoje é o maior movimento do Brasil em ciência da felicidade e bem-estar. E eu estou com uma pessoa muito especial aqui hoje, que é a Vivian Soraya, diretora de vendas da Direcional Engenharia. É isso aí. Que começou lá como consultora de vendas, né, da Isso. Direcional e chegou no cargo da diretoria. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, primeiro, assim, obrigada, é um prazer estar aqui com você, Renato. A gente já se conhecia de uma outra oportunidade, então é muito legal estar aqui e falar desse tema que é tão importante hoje e que eu não consigo ver empresa nenhuma ter sucesso sem olhar para isso. Então, é um prazer estar aqui. Bom, Obrigado. eu comecei minha trajetória realmente no mercado imobiliário, eu tenho 33 anos de experiência em vendas, né? Sou vendedora desde os 15 anos de idade. Legal. E eu fiquei 13 anos no varejo e entrei na Direcional há 15 anos atrás como corretora de imóveis. Queria dar uma mudada na minha vida, falei, tenho que sair de algum lugar tenho que ir para algum lugar que eu consiga realmente crescer e me realizar profissionalmente. E eu fiz essa transição e eu sou muito feliz com ela, muito. Que legal, que bom, coisa boa. Então vamos começar aquela pergunta crucial, né? O que você faz hoje no setor de vendas da Direcional Engenharia para se tornar aí um local onde os brasileiros sonham trabalhar? Eu cuido do clima. É a principal coisa que eu faço lá hoje. Para quem trabalha com liderança, para quem trabalha com pessoas, eu acho que é uma coisa que faz total diferença. Eu não consigo. Primeiro que eu preciso imaginar que o meu primeiro cliente é o meu corretor de imóveis. É ele que está na ponta, é ele que eu preciso fazer ter a melhor experiência do nosso negócio, porque com certeza ele vai replicar essa experiência para o nosso cliente. Então, o principal movimento que a gente faz é cuidando de pessoas, é olhando para cada uma delas individualmente como são. E é difícil no negócio onde a gente tem lá hoje 250 pessoas. É difícil, mas não é impossível. Dá para a gente criar várias ações, várias metodologias, aplicar dentro de um mercado, que é o mercado imobiliário, né, gente? Eu gosto muito de falar isso. A gente não paga as pessoas para virem trabalhar com a gente. Eu não tenho o benefício do trabalho, do salário. E hoje, graças a Deus, eu acho isso muito bom. Porque quem trabalha com a gente é porque realmente ama o que faz e faz todo sentido estar ali. Então, a principal coisa que a gente faz hoje é cuidar do clima. É criar um ambiente onde elas se sintam realmente felizes de trabalhar conosco. E você falou uma coisa importantíssima, né? E que é, primeiro a gente cuida do colaborador, para esse cara cuidar do cliente, né? E aqui, dentro do nosso podcast, a gente bate muito na tecla que ciência da felicidade e bem-estar no trabalho não é passar a mão na cabeça e o objetivo final é lucro. É resultado, até porque o nosso colaborador, ainda mais na área de vendas, onde eu iniciei minha carreira, né? Ele quer dinheiro, ele quer realmente prosperidade financeira, né? Então, dentro disso, eu queria que você me falasse assim, quais são os maiores desafios aí que você já enfrentou para obter resultado através dessas pessoas? Porque, como você citou, né? Eles são uma empresa própria, né? Não tem um fixo ali. Ele tem que Nada. entregar resultado, porque senão ele não ganha. É isso. Cada um é um PJ, então cada um tem a sua própria empresa. E existem vários desafios. Quando eu falo que a gente cuida realmente do clima, e você citou uma coisa muito importante, e às vezes a gente fala, né? Às vezes os empresários escutam falar assim de ciência da felicidade, de ambiente legal para trabalhar, acha que é passar a mão na cabeça. E não, gente, muito antes, pelo contrário. A gente criar um clima onde você tem tanta segurança de estar que você pode falar com transparência dos gaps das pessoas, das dificuldades que elas têm. Então, assim, a dificuldade que a gente enfrenta hoje para fazer as pessoas ficarem muito engajadas com o nosso negócio, em um primeiro momento, é família, é o fato de realmente não oferecer um salário. Então, esses são muitas dificuldades que a gente encontra, porque a sua esposa, se você trabalhar comigo, e chegar lá para trabalhar um dia, trabalhou o dia inteiro, a primeira pergunta que ela vai fazer, para quem é vendedor sabe o que eu estou falando, vendeu hoje, meu amor? Você ganhou dinheiro hoje? Então, quando você fala não, ela vai te perguntar por que você vai voltar. Isso tem que estar muito forte dentro de você. Tem que estar muito alinhado com o seu propósito. Então, fazer essa conexão para diminuir essa dificuldade, que são os nossos maiores desafios, porque o meu maior desafio está logo naquele início da jornada.
E ela tem que ser perfeita para esse colaborador. Sim. Eu tenho que mostrar para ele assim, cara, aqui você vai fazer de tudo, vai ter um ambiente legal, vai, e vai ganhar muita grana também. Legal. Porque ninguém trabalha de graça. Então, Sim. vai ganhar grana, vai ser legal, vai ser isso, mas tem um tempo. Então, a minha maior dificuldade hoje é fazer com que esse cara entenda isso, e ele até menos, né? Com que a família dele entenda isso também, e que cumpre junto com ele essa etapa de maturação. E a Sim. etapa de maturação, ela depende muito do profissional. Sim. Tem profissional que ele vai maturar com 15 dias. Tem gente que chega lá com 4, 5 dias, vende e ganha muito dinheiro. Ganha um dinheiro que, às vezes, com um ano de trabalho numa empresa CLT, nunca ganhou. Sim. Porém, tem gente que demora 3, 4 meses. E aí, eu tenho a responsabilidade com todo o meu time, com toda a liderança que trabalha comigo, de administrar isso. Essa ansiedade nesse cara e ainda fazer com que ele tenha a capacidade de levar isso para a família, falar, Com não vai certeza. dar certo, eu estou vendo, lá as coisas acontecem. Então, existem todas essas dificuldades e por trás disso, obviamente, tem que ter muita estratégia, muito planejamento, um processo extremamente bem desenhado Top. para que a gente consiga manter essas pessoas ali dentro do nosso negócio. Eu acho a profissão de venda uma das profissões mais desafiadoras do mundo, né? Porque o cara, se não tiver inteligência emocional para aguentar tomar não, E toma não, viu? é matemática, né? É, Se você tem um método, né? Dependendo do seu negócio, é a cada 7 nãos para 3 sims, né? Ou um sim, ou 20 não para um sim. Exatamente. E eu acho que essa inteligência emocional, o vendedor, né, ele tem que ter essa habilidade. Eu falo, não é nem a resiliência em si, mas a antifragilidade, que é ver assim, poxa, não vendi, o que que eu fiz? E é mega desafiador, porque eu ainda sou um grande vendedor, né? Hoje eu vendo mais ideias do que produtos e serviços, né? Na minha palestra, nas minhas aulas, né? Na minha mentoria, na minha imersão para as pessoas. E eu passei a entender que o vendedor hoje, né, na minha concepção sobre vendas, né, ele é um cara que, se ele domina vender ideias, ele vende produto, serviço, o que ele quiser também. Isso mesmo. E é técnica, né? Muita gente acha que vendas é magia, o cara nasce vendedor, e eu não acredito nisso. Eu acredito que vendas é mentalidade, vendas é técnica, vendas é superar os desafios ali do dia a dia sem antifrágil. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Não é fácil não, mas é exatamente isso. Me conta um pouco mais, né? Eu gostaria de saber como foi o início aí da sua trajetória, então, no mercado imobiliário, com um pouco mais de detalhe, para passar para essas pessoas que você não nasceu diretora, né? Assim, Não nasci diretora, foi uma trajetória e olha que interessante, não foi uma trajetória desenhada. Muitas vezes a gente entra em uma empresa já desenhando, né? Eu quero chegar no cargo tal, e eu não tinha essa pretensão em primeiro momento. O que aconteceu comigo é que eu vim de 13 anos de varejo, eu sou casada com meu marido desde sempre, eu sempre falo isso, né? Conheço meu marido desde os meus 17 anos, e a gente quebrou financeiramente, estávamos muito quebrados no varejo, mercado de varejo, trabalhávamos, não éramos. Meu marido tinha uma empresa, na verdade, eu trabalhava para uma outra empresa. E a gente quebrou. E a gente olhou um para o outro e falou assim: agora. E eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais novo, Gustavo, estava amamentando ainda na época. Poxa, agora. Não, a gente tem que procurar algum lugar que realmente consiga fazer com que a gente tenha uma alavancagem para conseguir pagar todo mundo, porque você tem a opção de quebrar e não pagar ninguém, mas a nossa opção foi quebrar e pagar todo mundo que a gente devia. Dentro das condições que a gente tinha, pagamos todo mundo. E o que me deu essa possibilidade foi justamente o mercado financeiro. E aí uma colega tinha vindo para o mercado financeiro, mercado imobiliário. Aí eu falei, poxa, vou tentar esse negócio. E eu tinha uma posição, eu era gerente regional na empresa que eu trabalhava, ganhava muito bem, mas ela era assalariada, então eu tinha aquele teto, né? por mais que tinha comissão, era um teto, não tinha como passar, não tinha como extrapolar. E o mercado imobiliário eu vi que ele não tinha limite. Eu cheguei pro meu marido, que é super parceiro, né? Falei, poxa, vou lá experimentar, o que você acha? Poxa, vai agora, você vai vender muito. E é muito legal, porque a gente estava numa situação financeira muito difícil. Sim. Era muito mais natural ele falar, não, fica aqui, não vai, porque quer queira, quer não, nós temos essa segurança. E ele falou, não, você vai arrebentar e tal. E quando eu fui comentar com as outras pessoas da minha família, meus pais e tal, meu pai, você é louca, não faz isso não. E aí eu fui para o mercado imobiliário, na cara e na coragem, larguei meu salário fixo, larguei tudo, fui para o mercado imobiliário e fui ser corretora.
num lugar onde as pessoas, é a mesma empresa que eu trabalho hoje, mas estava começando a nossa operação de vendas aqui em Minas, né? Direcional é uma empresa muito grande no norte, mas aqui em Minas, na época que eu comecei, era muito pequeno. Então, os corretores vendiam pouco. Eu falei, não vai dar para ser desse jeito, não, vai ter que ser diferente. E com 15 dias eu comecei a vender, e aí já superei o salário que eu tinha. Eu falei, poxa, esse negócio é bom. E fui vendendo, 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 mas sempre nessa linha do acreditando muito. E eu tenho uma coisa comigo, todo mundo fala, né? Você tem que ter várias caixinhas para depositar os seus ovos. Eu sempre fui aquela que eu tive plano A e B. Plano A era fazer muito bem feito, o plano B é não deixar o plano A dar errado. Ele tinha que dar certo. Eu não me dei opção. Então, quando eu fiz isso, quando eu fui para o mercado, que não é um mercado fácil, de fato, mas que com 1 ano, 2 anos, a minha vida tinha se transformado. Tanto que hoje eu trouxe meu marido também, ele trabalha numa outra empresa, na mesma área, mercado imobiliário, tem a mesma posição que eu tenho, ele tem uma outra empresa. E foi isso, sabe? Foi um mercado que me transformou demais. E depois, e não adianta a gente falar assim, você foi para o mercado porque você amava, você queria fazer melhor para as pessoas. Não, eu fui para lá para ganhar dinheiro, eu estava quebrada. Eu precisava ganhar o dinheiro. Então, naquele primeiro momento... Não tinha um plano B, né? Não tinha. Eu precisava fazer isso. E depois, eu fui começando a entender e falar, gente, é muito legal. Agora que eu já estou assim, poxa, dá para transformar a vida de muita gente aqui. De muita gente. E não é só de quem trabalha diretamente com a gente, é com o cliente também. Porque a maior satisfação que tem é você ver um cliente assinar um contrato chorando. E eu trabalho com o público que é o público do primeiro imóvel. Então, a gente vê a dificuldade que é. Então, assim, poder transformar, isso depois se transformou num propósito, Renato, que hoje meu olho brilha quando eu falo, que, poxa, é muito legal. Tem que levar esse conhecimento aí para mais pessoas, né? É muito Quero legal. escrever no mapa do lucro para poder fazer uma palestra. Ai, com certeza, vai ser um prazer, com certeza. E o que você quer deixar de legado, então? Poxa, eu acho que é isso, eu acho que é conseguir fazer com que as pessoas saiam de lá profissionais e pessoalmente melhor do que elas entraram. Eu acho que o líder no Brasil, eu sou cristã, né? Então, assim, eu creio que as oportunidades não chegam na nossa mão por acaso. Também não acredito em Tá acaso, tudo, eu não acredito, tá tudo desenhado e respeito a opinião de quem pensa diferente, mas a minha opinião é essa. E tá tudo desenhado. Só que ele não vem de graça. A gente vai prestar conta disso um dia. E a gente tem que ter o prazer de chegar e falar assim: poxa, eu fiz tudo o que eu podia. E quando você é líder, gente, seja de uma pequena empresa, seja de uma grande empresa, você tem uma oportunidade, uma responsabilidade na mão que talvez você não tenha nem noção, mas olha a possibilidade que você tem de transformar a vida das pessoas. E a gente acha assim: ah, não, eu vou transformar só com dinheiro. Às vezes não. Às vezes o colaborador está lá triste por alguma situação que ele está vivendo, está enfrentando um problema na família, e às vezes uma palavra, uma conversa, um ouvir, e às vezes a gente que é líder, a gente cai naquela assim, não tenho tempo, não posso, eu estou atolado, a gente trabalha por demanda e isso e aquilo, muitas vezes porque você ainda não conseguiu se organizar no tempo que você tem, e a gente deixa essas coisas de lado. E a relação humana, na minha opinião, não tem nada que supera. E, consequentemente, e às vezes para o empresário é difícil entender isso, né? Que a gente fica falando de relação humana, de escutar disso. Gente, mas isso é a coisa que Essa é a mais nossa traz batalha do grana. nosso instituto. Que mais traz grana para a empresa. Eu brinco, às vezes, na empresa, que a gente tem setores que a rotatividade do turnover é maior do que no setor que a gente, no nosso setor, que a gente não paga. O que eu faço lá? Eu só falo assim: ama, eu quero que você ame trabalhar, que você venha para cá e fala, é aqui que eu quero estar, é aqui que meu olho brilha, porque esse cara vai te entregar, ele vai ser fiel. E a turma nova também, eu não sei se você reparou isso, Renato. A galera tem falado que a turma nova não quer saber de nada com a dureza. A gente tem cada talento lá de 18, 19 anos. É uma turma que eu acho bárbaro trabalhar, porque eles desafiam a gente o tempo inteiro. E é com essa turma que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se torna mais profissional para poder entender o todo. Então, assim, é muito legal. Você deve ver isso aí também, né? Muito. Assim, quando você traz essa perspectiva, né? Porque sempre a geração fala mal da última, né? Ah, não quer essa geração de agora. Seu avô falava da sua mãe falava da sua para o filho e assim por diante, né? É porque são gerações que têm pensamentos diferentes.
E a gente, como líder, a gente não tem que ter o E que luxo bom, né? Que bom, né? Porque cada geração tem ficado melhor do que a outra. Por mais que alguns tenham falado, né, que a geração futura, a próxima geração e tal, talvez seja pior do que a última. Foi a primeira vez na Sim, sociedade que isso aconteceu, saiu um né? estudo sobre isso, Tem um inclusive, estudo né? sobre isso. Mas o líder, ele tem que pegar o que o mercado traz, né? Muitas das vezes, o cara fala, ninguém quer trabalhar, ninguém quer não sei o quê e tal. Eu falo, gente, ninguém é muita gente. Olha o tanto de gente jovem que eu tenho na minha agência de Concordo. marketing, né? Na minha empresa, no instituto e tal, gente querendo muito. Na recepção aqui do Coworking, né? A Gabi, que você Isso, a conheceu hoje. Gabi Gracinha. Pô, a Gabi tem 19 anos de idade, né? Você vê como é que ela tá engajada e tal. Isso, olho brilhando. Então, É isso. assim, eu acho que o líder ele tem que parar de culpar o mundo e falar assim, quais ferramentas hoje mais inovadoras tem no mercado? Por isso que eu acredito que ciência da felicidade e bem-estar no trabalho é a maior inovação em gestão de pessoas, viu? Com certeza. Com certeza. E aí, queria saber se tem alguma pergunta também para mim, que você gostaria de Poxa, fazer. claro que eu tenho. Eu estava ansiosa já por essa parte, inclusive. Olha só, hoje eu trabalho numa empresa onde eu tenho muita liberdade para fazer essas coisas e para gerir o time, trazendo esse ambiente, esse clima organizacional que me ajuda muito a entregar os resultados. Eu acho que ele é o principal fator que eu tenho que me faz entregar resultados. E eu queria que você explicasse para a gente, porque eu já trabalhei com muito chefe à moda antiga que não tinha isso, não. Não vem com esse papinho e é pau na máquina mesmo. Como é que a gente faz para colocar isso na cabeça de um empresário que hoje não olha para isso e que eu acho que é um ponto que, se não olhar, amanhã está falido, porque Exato. para onde essa empresa vai? Ué, segundo os estudos, né, nossa economia está mudando uma economia baseada em dinheiro para uma economia baseada em satisfação com a vida. Então, o cara quer estar satisfeito onde está trabalhando, né? Até porque, uma frase que eu tenho, Vivi, que é o seguinte, a gente passa um terço da nossa vida trabalhando, né? Então, não dá para ser infeliz no Não trabalho. dá. Dá para ser feliz só sábado e domingo, né? Não tem É. essa opção. E eu que trabalho sábado e domingo, então, nunca vou ser feliz. Imagina isso. Exatamente. Trabalho de Não segunda, pode, domingo a gente. pouco, né? Feliz nunca, né? Nunca. E aí, qual que é a minha dor, né, dentro desse mercado? Claro, a gente tem alguns empreendedores, alguns líderes, né, muitos, vamos ser sinceros, que ainda está com essa concepção antiga e ele está fadado ao fracasso porque o mundo mudou. Não só pela essa geração, mas nós também queremos estar num ambiente onde a gente se sente bem. Claro. E se a gente é de alta performance, eu não tenho dúvida, se você sair de onde você está hoje, você vai trabalhar em outro lugar com grande facilidade. Pelo brilho que você tem nos olhos, pelo quanto você ama fazer o que você faz, né? Então, o cara que não atentar para isso, ele vai perder os melhores talentos, porque esse cara vai escolher onde quer trabalhar. Como que eu faço, né? Então, durante muitos anos eu fui consultor. Hoje eu não presto mais consultoria por tempo, porque é muito individual, toma muito tempo e tal, né? Hoje eu faço as coisas de uma maneira mais coletiva ali, na área da educação, com a imersão, com as palestras, com os treinamentos, com o podcast, né? E o que eu faço, né, quando eu entro dentro de uma empresa? Primeiro eu faço um bom diagnóstico, tenho clareza do que está acontecendo, e quando eu sinto que o cara é cético, na época da consultoria, eu não falo que é felicidade. Resumo, eu provo com o resultado. Porque nada, todo mundo pode questionar a sua ideia, todo mundo pode questionar o seu processo, mas ninguém questiona o resultado. Com certeza, ninguém. Então, como eu tenho clareza de que 80% dos problemas de todas as empresas são pessoas, eu trabalho as pessoas com a minha metodologia específica, gero o resultado, e depois eu falo, pô, que legal essa metodologia, né? Eu falo, bacana, chama ciência da felicidade e bem-estar. E o outro fator também muitas das vezes quando o cara tentava me contratar e tal, para um processo como esse, ele era esse cara que não ia aceitar, né? O empreendedor tinha que estar com a mente aberta para a minha metodologia. Quando ele não tinha nenhuma mente aberta, o que eu fazia? Não vendia. Por quê? Porque você não vai dar resultado. Porque cultura é de cima para baixo. Então, Com se certeza. pelo menos ele não tem a mente aberta para a metodologia, eu não vendia. Então, eu falava, cara, eu acho que é legal, assim, talvez uma palestra. Porque a palestra vai inspirar, empoderar, né? Agora, consultoria, mentoria e tal, acho que ainda não está pronto. Pedir para ele ler alguns livros, ver algum vai se encontrar com conteúdo. algumas dores que às vezes não quer nem conhecer, né? Então, agora, quando você fala de cultura, é outro fator super importante, né? Quando eu sou embaixadora da cultura dentro da Direcional Engenharia, e eu vejo a importância de ser um embaixador e de saber como eu sou próxima dos valores da companhia, porque embaixador só é quem tem realmente muitas conexões com o que você vive. Isso é uma coisa super importante para as empresas, porque às vezes a gente chega na empresa e vê aquele colaborador que a gente fala assim, poxa, nada a ver com nada,
né? Não dá match com o nosso negócio. E normalmente não vai ficar. Porque as pessoas, elas ficam realmente nos ambientes onde elas se conectam. Sim, E isso está extremamente ligado à cultura, né? Com certeza. totalmente. A base, né, de uma empresa, eu falo assim, o que que rege aí o clima organizacional? Cultura da empresa, o líder e o próprio colaborador. Cada um tem Sim, 33,3% de responsabilidade, claro. né? Dentro do todo. Porque o colaborador também, quando entra num ambiente como esse, para ele ficar, né? Porque se você está entregando aí diversos projetos de identidade corporativa, como você comentou que tem lá dentro e tal, e assim por diante, salários emocionais, um ambiente onde você olha para ele como um ser humano, que tem que dar resultado, mas é um ser humano e tal, para ele também a régua é muito curta, então ele tem que tomar cuidado, porque ele pode perder tudo aquilo, né? Então, liderança, cultura da empresa e o próprio colaborador são cruciais para regir o clima organizacional da empresa. E normalmente quando você faz esse trabalho de consultoria, o líder sempre tem que estar envolvido, né? Assim, ele provavelmente, estou chutando aqui, né? Provavelmente ele é o cara que vai fazer a mudança, porque o líder, normalmente a equipe é o espelho, né? A gente ensina muito mais pelo exemplo, porque eu posso falar aqui o que eu quiser. Se eu chegar onde eu trabalho e eu não tiver coerência com o que eu falo, com o que eu faço, com as minhas atitudes, Isso aí. caiu por terra a Vivian. Então, assim, essa questão do líder, de ser realmente espelho para os liderados, para fazer essa cultura também reverberar, é super necessário, né? Crucial. Só funciona se o líder comprar a ideia, né? E é de cima para baixo. Eu Com falo da alta certeza. Da alta liderança para a liderança, né? média liderança, porque eu falo que dificilmente a gente tem problema na operação. A culpa normalmente é a cultura ou o líder. Nessa experiência toda que eu tive com. Eu atendi mais de 200 empresas com É, consultoria é. na época, de 23 empresas, hoje eu estou com 9 só, uma ONG, né? Então, Dó. é, então, é fato. Se o líder não comprar a ideia, nem adianta implementar, porque E é, ele e, que leva a cultura para baixo. e é aquela frase, né? A gente vê, as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os líderes, né? Elas não largam as empresas, elas largam os líderes, deixam os Total. líderes. O líder tem um papel Então, fundamental, isso tanto na aí. família, quanto dentro da empresa, quanto na igreja, quanto em qualquer lugar. É, E a base é o que você falou, né? Porque o que a gente faz grita muito alto e as pessoas não conseguem ouvir o que a gente fala. Então a gente tem que exatamente. ser para poder pregar aquilo. Muito legal. Mais alguma pergunta específica que você Ai, foi gostaria? só isso tudo. Já perguntei muito, né, gente? Tô Bom, aqui, Vivian, roubando seu tempo. não, tá excelente, assim, muito bom, queria te agradecer muito por estar com a Muito gente nesse legal. podcast, Adorei. assim, seu ramo é um ramo muito, muito complexo, na minha opinião, não somente pelo ramo imobiliário, mas a área de vendas. A área de vendas, a pessoa tem que ser, ter um nível de antifragilidade gigantesca, e é um ambiente em que o mundo do cara começa no dia 1º, termina no dia 31, porque se bateu a meta, não bateu, e mês que vem já é outro, né, movimento. Eu não tenho dúvidas nenhuma que você contribuiu muito aí para líderes, gestores, empreendedores que precisam estar com essa energia que você tem hoje. Então, muito legal ver o brilho nos seus olhos. A gente se conectou lá na palestra, né, que eu É, mencionei. A muito legal. gente bateu um papo, não lembrava o que a gente tinha falado, mas você me lembrou Eu aqui. lembrava tudo. E foi muito positivo ter você aqui com a gente. E se você é um líder, gestor, empreendedor, eu queria uma dica de ouro agora da Vivi, para a gente encerrar por hoje. Hum. Uma dica de ouro para a pessoa ter aí prosperidade na sua vida pessoal, profissional ou financeira. Qual que seria a sua dica de ouro a partir de tudo de experiência que você teve? Poxa, eu acho que é você ter foco no que você precisa fazer e onde você quer chegar. Eu acredito muito nas relações humanas e eu acho que quando a gente é sincero, transparente e verdadeiro, a gente é capaz de mudar cenários eh, que até então a gente falava, eu não consigo fazer isso, eu não vou chegar lá, não vai dar para fazer. E eu sou aquela pessoa que acredito que sempre dá. Só basta a gente se colocar o propósito. Minha dica de ouro é não tenha plano B, faça o seu plano A, dá certo, esse tem que ser o seu plano B, e faça bem feito, porque a partir daí você consegue ter planos B, C, D, porque o seu plano A está muito estruturado, está muito bem feito. Então, não tenha o plano B, não, faça o plano A muito bem feito. Sucesso Incrível. para todo mundo. Foi um prazer estar aqui, delícia falar com você. Muito gostoso, obrigada. Que bom, eu, Adorei. eu que agradeço, viu, Vivian? E fizemos um bate-papo especial aí com a Vivian Soraya,
que é diretora da Direcional Engenharia, estará conosco aí no Instituto de todas as formas, nas palestras, no próximo Com podcast, certeza. né? Nos conectarmos, porque realmente você é uma líder inspiradora, né? Tudo que a gente conversou, bateu papo, a gente antes desse podcast, deu para ver que realmente isso é de verdade. E Que aqui bacana. no Instituto só entram pessoas de verdade. Isso Então, se aí. você gostou desse episódio, nos acompanhe que teremos mais episódios aí no próximo momento também para a gente abordar diversos assuntos aí Muito sobre gestão legal. de